Opa, passando aqui no começo só pra agradecer ao pessoal do TikTok que se inscreveu aqui no canal. Sério, vocês são demais. É isso, então fique com o vídeo agora. Eu sei que normalmente eu gravo com o LED roxo, mas como é semana de Halloween, eu vou botar essa laranja aqui. Eu espero que fique bom. Por mais que esse vídeo não vá sair no Halloween exatamente, já vai ter passado. Eu vou botar assim porque é a semana ainda do Halloween. Bem, eu não sei vocês, mas eu gosto muito de jogos de terror. Tanto os antigos quanto os mais atuais. Mas a gente sabe muito bem que esse tipo de jogo já tá quase morrendo. Porque as empresas meio que não querem mais fazer esse tipo de jogo, já que o público é um pouco menor e rende muito mais você fazer um FPS genérico online hoje em dia, que vai ter 1000 pessoas jogando, sempre. E a gente sabe que os jogos de terror de hoje em dia tá meio fraco e clichê, já que eles tentam seguir as fórmulas de jogos mais antigos que deram certo. Mas é aí que meio que entra uma empresa que tentou fazer algo diferente, que acabou dando muito certo. No começo não fazendo tanto sucesso, mas depois ganhando o reconhecimento dos youtubers por conta de seus jogos de terror insanos e gráficos de PlayStation 1. A empresa Puppet Combo se destacou muito, e ela mostrou para as empresas que não era necessário você seguir diretamente um roteiro para fazer um jogo de terror. Eles possuem vários jogos, mas hoje a gente vai falar só de um, porque também foi o único que eu aguentei zerar também, que os jogos são bem tensos, né? São bem tensos. Mas enfim, meu nome é Noodle, e hoje nós vamos falar sobre Nun Massacre. No jogo você controla a personagem chamada de Senhorita McDonnell, que tá tomando um banho bem de boa, só que de repente ela escuta um barulho, então ela sai da banheira e vai ver o que é. Era uma carta dizendo que a filha dela acabou adoecendo no internato, e que eles até poderiam resolver isso sozinhos, mas que dessa vez eles precisavam da nossa ajuda lá. Então a gente pega o nosso carro e vai até o internato, que fica no topo de uma montanha. Mas infelizmente por conta da chuva a estrada é bloqueada, fazendo a gente subir a pé. E olha, bota caminho nisso porque, meu amigo, é um caminho do cacete. Você sobe por muito tempo essa montanha. No caminho a gente encontra o carro vazio e um pouco mais pra frente a gente acaba encontrando uma cadeira de roda e uma cruz de madeira. E olha, sinceramente, eu acho que é melhor a gente nem saber o que pode ter acontecido aqui, né? E depois de subir por meia hora essa montanha, a gente chega lá em cima. Mas a porta da frente está trancada, nos obrigando a entrar pelos fundos. E é aí que o jogo já começa. Mas beleza, vamos deixar a história um pouco de gelo, porque não tem uma história definitiva, é mais por teoria. A gente vai falar agora das mecânicas do jogo. A gente percebe quando a gente entra que o jogo é bem escuro, mas ainda bem, e bem previsível também, ele dá alguma coisa pra gente iluminar. E é um isqueirinho, um mini isqueiro. Agora a gente vai pro nosso inimigo mortal, que no caso é a freira, que se chama Madre Apolônia. E se você parar pra analisar de agora, você consegue perceber que, tipo, praticamente é só um Granny um pouco mais assustador. Mas é aí que você se engana, porque essa freira desgraçada tem uma inteligência que é aprimorada durante a gameplay. Ou seja, ela fica mais inteligente, ela consegue fazer emboscada pra você, ela se esconde em lugares pra quando você passar, ela te fazer ter um infarto. É maravilhoso, é maravilhoso. E de brinde tem o som dela também, quando ela te persegue. E olha que você consegue ficar facilmente surdo com volume no mínimo até. Eu não sei se você percebeu, mas dá pra você perceber quando a freira tá perto na maioria das vezes. Pois quando ela tá passando perto de você, começa a ficar umas estáticas daquelas de televisão antiga na sua tela. Mas como eu disse, na maioria das vezes. Porque quando ela tá abaixada ou te esperando em alguma espreita, a estática não acontece. E aí ela grita na sua orelha e seu coração vai parar na garganta. Esse sistema dela ficar inteligente é muito bom. Tanto que foi usado em Alien Isolation também. E isso acaba deixando a gameplay sempre tensa, já que você não sabe quando ela vai ficar inteligente e te matar de um jeito muito imprevisível.
Mas tirando essa mecânica da freira, o jogo basicamente funciona igual Granny mesmo, resolvendo puzzles até você meio que escapar. Por favor, não me matem por eu estar comparando esse jogo com Granny, tá? Eu só acho que é o exemplo mais fácil porque meio que todo mundo já jogou Granny. Mas é aí que entra uma coisa meio clichê que tem em todo jogo de terror. Boa parte dos acontecimentos é contada por cartas. Que, mano, sério, ninguém aguenta mais ler carta em jogo de terror. Já é o bagulho mais previsível. Na hora que você vê uma carta em cima de uma mesa, você automaticamente sabe que você vai ter que ler o toda se você quiser saber bem da história. É chato. Inovem, empresas inovem, por favor. E essas cartas que a gente encontra no jogo são escritas por sua filha, que meio que conta o seu dia a dia ali, o que rolou, e olha, as coisas que essa menina passou é bem complicada. E meio que as outras cartas também se baseiam nisso, onde a Madre Polônia judia dessa criança e faz ela passar vergonha em público. E meio que conta algumas coisas e tal, e isso serve mais pra história mesmo. Mas beleza, como quiser o jogo. Nesse jogo a gente tem um total de 5 finais, mas meio que 2 deles são os verdadeiros. O resto é só uma variação de game over praticamente. Então vamos começar pelos finais que não são verdadeiros. Bem, o primeiro final falso ele é o mais fácil de todos, porque você adquire em menos de 10 minutos de gameplay. Já que é só você cair no poço de arame farpado que tem bem no primeiro lance de escada do jogo. Aí a freira brota a cabeça ali e meio que te mata. É só isso mesmo. No segundo final você meio que vê um buraco com alguma coisa brilhante. Obviamente um item, né? Então você desce lá embaixo e acaba ficando preso. E você sabe o que resulta, né? Você pega o item e ele fica 100% inútil, igual a sua gameplay. Porque a freira vai brotar, ela vai vomitar em você e você vai de F. Ou seja, vai reiniciar o jogo. E no terceiro você tá meio que explorando os dutos, até que eles ficam meio distorcidos. Aí aparece esse Max Steel do Paraguai aí e acaba te matando. E um detalhe, esses finais na versão de PC acabam fechando o seu jogo. O que, sinceramente, eu acho uma bosta. Eu acho chato. Mas eu não tive muito problema com isso, já que eu joguei a versão de PlayStation 4, então... é um problema só que eu tô reclamando, mas nem passei por isso, sabe? Então agora vamos pro final verdadeiro. No final verdadeiro, a senhorita McDonnell meio que enlouquece da cabeça, por uns motivos da história que eu já vou explicar. E meio que ela decide desistir de tudo e se enterra viva ali mesmo. E também a gente tem um final bom, que meio que você anda pelos fundos do internato e acaba encontrando uma versão baby da Madre Polônia. E você meio que taca fogo nela. Mas aí chega você, ser todo curioso, e pergunta, ué, mas cadê a filha da senhorita McDonnell? O que acontece com ela? A gente salva ela em um dos finais? O que rola? Então, ela meio que não tancou a zoeira da freira e foi de comes. É aí que entra o final verdadeiro, porque quando a senhorita McDonnell descobre isso, ela meio que não tem mais razão pra estar ali. Mas como não tem como fugir e eu acho que seria pior ela se entregar pra freira, meio que ela se mata também. E meio que as duas dá kill pra freira praticamente. E meio que a minha explicação pro final bom seria algo do tipo matar a freira, não sei, ou algo de libertar a alma, já que você percebe que ela não é muito humana, tipo, ela não tem olho, tá ligado? Então, tipo, ela não é um ser humano comum. Então eu acho que é algo relacionado a isso, mas lembrando que esse final não é canônico, então tanto faz, ninguém liga. Mas enfim, esse jogo mostra que você realmente não precisa seguir um roteiro de coisas clichê pra fazer um jogo de terror hoje em dia, cara. Por mais que ainda tenha algumas coisas meio clichêzinho, ele é diferente, ele é diferente. Porque, sério, eu tô cansado de jogos como Resident Evil, que literalmente te dá um lança-chamas na mão e bota pra rushar os bichos, tá ligado? Ou então fazendo um inimigo bem sugestivo e que te faz questionar se é pra fugir dele ou se é pra ir abraçar ele. E sim, eu me refiro a Dimitrescu do Resident Evil 8. E também eu tô cansado de jogos novos tentando seguir a fórmula de jogos antigos, já que eles deram certo. Tipo, não quer dizer que deu certo uma vez que vai dar certo sempre. Eles precisam urgentemente inovar essa parte. Porque se continuar assim, meio que vai entrar em extinção jogos de terror. E a gente vai acabar tendo só um jogo multiplayer aleatório com Battle Pass
com mais de 50 conto por mês. E bem, a inteligência da freira foi, eu acho que, a coisa mais importante desse jogo. Mesmo que já tenha em outros jogos até mais atuais, como o outro da Puppet Combo, que é o Stay Out of the House, ou o mais antigo, que é o Alien Isolation. Esses jogos têm uma inteligência artificial muito inteligente e isso interfere muito na sua gameplay. É algo que faz você realmente se sentir com medo, porque você não sabe o próximo movimento. Não é igual em Outlast, que você sabe que se você correr um pouquinho e se esconder no armário sempre, o bicho nunca vai te pegar. Você sabe que se você se esconder muito naquele lugar ou se ficar muito previsível, o bicho vai aprender e vai te pegar. Isso que deixa com medo, isso que você fica com medo, porque você não sabe o que pode acontecer. No próprio TikTok da Puppet Combo, que ela posta a produção de alguns jogos, a gente percebe que a freira é muito hiperativa. Tipo, ela não fica parada esperando acontecer alguma cutscene ou alguma ação específica pra ela spawnar e começar a te seguir. Ela meio que anda por todo o internato procurando o mínimo de detalhe por onde você já passou. Se você deixar uma porta aberta, ela vai entender que você passou por lá. Então ela vai começar a frequentar mais aquele lugar. E isso acaba transformando cada jogada em algo único. E esses gráficos mais antigos mostram que o seu jogo não precisa ser extremamente realista ou nojento para ser um jogo bom de terror. Mas sim que você precisa priorizar o sentimento de medo do desconhecido, da insegurança e da imersão. Mas então, eu adoro os jogos da Puppet Combo. Por mais que hoje em dia esteja meio repetitivo, a gente tem que concordar com isso. Já tá meio clichê também os jogos dela. Mas ainda assim eu considero Nan Massacre um dos jogos de terror mais da hora que tem ultimamente. E não é muito difícil pra falar a verdade, porque não tá saindo muita pérola de terror ultimamente. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você quer acompanhar mais desse tipo de vídeo por aqui, se inscreva no canal pra não perder nada. Mas é isso então.